Olá, apaixonados por história e por grandes narrativas da fé. Hoje vamos mergulhar fundo na vida e, principalmente, nos últimos momentos de uma das figuras mais impactantes da história do cristianismo, o apóstolo Pedro. Ele era um simples pescador da Galileia, chamado Simão, mas sua vida foi transformada para sempre ao encontrar Jesus Cristo. De discípulo impulsivo a líder da igreja primitiva, Pedro se tornou a rocha sobre a qual Jesus edificaria sua igreja. Sua jornada o levou das margens do mar da Galileia até o coração do maior império do mundo, Roma. Mas foi ali, na capital do império, que seu destino seria selado de uma forma dramática e inesquecível. Como ele morreu? Por que sua morte se tornou um símbolo tão poderoso de fé e humildade? Prepare-se, porque a história que vou contar vai além dos textos sagrados. Ela ecoa através dos séculos, marcada por perseguição, coragem e um amor inabalável por seu mestre. Estamos em Roma, no ano de 64 depois de Cristo. A cidade é um caldeirão de culturas, poder e tensões. No trono está o imperador Nero, uma figura controversa, conhecida por sua extravagância e crueldade. Na noite de 18 de julho, um incêndio devastador começa na área do Circo Máximo e se alastra por Roma durante 6 dias, destruindo grande parte da cidade. O caos se instala e a população, desesperada e furiosa, exige um culpado. Pressionado, Nero precisa de um bode expiatório para desviar a fúria do povo, que suspeitava do próprio imperador. E ele encontra o alvo perfeito, uma comunidade crescente, cujos costumes e fé eram mal compreendidos e vistos com desconfiança pelos romanos. Os cristãos foi o início de uma das perseguições mais brutais e sanguinárias da história. Cristãos eram caçados, presos e submetidos a torturas terríveis. E no meio desse turbilhão, pregando corajosamente o evangelho, estava Pedro. Ele sabia dos riscos. Ele sabia que sua liderança o tornava um alvo principal, mas sua convicção era mais forte que o medo. Inevitavelmente, ele foi capturado pelas autoridades romanas. Sua fé seria testada até as últimas consequências, preso e condenado. O destino de Pedro estava selado. A sentença para inimigos do Estado, escravos e naucidedaus romanos, era a crucificação, um método de execução projetado para infligir o máximo de dor e humilhação pública. Mas aqui, a história ganha um contorno ainda mais profundo, registrado por historiadores da Igreja primitiva como Orígenes e Eusébio de Cesareia. Ao receber sua sentença, Pedro não se desesperou nem amaldiçoou seus algozes. Em vez disso, um sentimento de profunda humildade tomou conta dele. Ele se lembrou de seu Senhor Jesus Cristo, que havia enfrentado a mesma morte na cruz. Ele se lembrou da noite em que negou Jesus 3 vezes, um momento de fraqueza que o marcou para sempre. Agora, diante da oportunidade de selar seu testemunho com o próprio sangue, Pedro sentiu que não era digno. Ele não se considerava merecedor de morrer da mesma forma que seu Salvador. Então ele fez um pedido surpreendente e comovente aos seus executores, que o crucificassem de uma maneira diferente, um pedido que transformaria seu martírio em um eterno símbolo de devoção. Não sou digno de morrer como meu Senhor. Com essa declaração de humildade avassaladora, Pedro pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. Surpreendentemente, os soldados romanos, talvez por indiferença ou para aumentar a estranheza da execução,
atenderam ao seu pedido. Pedro foi levado ao local que a tradição aponta como o Circo de Nero, uma arena de espetáculos e execuções localizada na colina do Vaticano. Ali, diante de uma multidão, ele foi erguido na cruz. Mas de forma invertida, a morte por crucificação já era agonizante. Mas nesta posição, o sofrimento era ainda mais intenso. O sangue todo descia para a cabeça. A pressão no cérebro aumentava e a asfixia chegava mais rapidamente, pois o diafragma era comprimido, tornando a respiração quase impossível. Foi uma morte lenta, dolorosa e exaustiva. Mas para Pedro, cada momento de agonia era uma última declaração de amor e reverência a Jesus. Ele não morreu como um criminoso derrotado, mas como um mártir vitorioso, cuja fé permaneceu inabalável até o último suspiro, espelhando de forma invertida o sacrifício daquele que ele tanto amava. Após sua morte, a história de Pedro não terminou. Pelo contrário, seu legado apenas começou a se consolidar. Seus seguidores, os cristãos de Roma, arriscaram suas próprias vidas para resgatar seu corpo. Eles o levaram para um cemitério próximo, na mesma colina do Vaticano, e o sepultaram em um túmulo simples. Aquele local se tornou um ponto secreto de peregrinação e veneração para a comunidade cristã primitiva, um símbolo de resistência e esperança em meio à perseguição. Por quase 300 anos, o túmulo de Pedro foi preservado em segredo. Tudo mudou no século IV, quando o imperador Constantino se converteu ao cristianismo e pôs fim à perseguição, para honrar o principal dos apóstolos. Constantino ordenou a construção de uma grandiosa basílica exatamente sobre o local que a tradição apontava como o túmulo de Pedro. Essa primeira basílica deu lugar, séculos depois, à magnífica Basílica de São Pedro que conhecemos hoje. E o mais fascinante é que no século XX, escavações arqueológicas realizadas sob o altar principal da basílica confirmaram a existência de uma necrópole romana e de um sepulcro do século I, venerado desde os primórdios, que muitos acreditam ser, de fato, o local do descanso final do pescador da Galileia. A história da morte de Pedro é um testemunho poderoso sobre a natureza da fé. An Homi Kyu. Em um momento de fraqueza, negou seu mestre, mas que encontrou redenção e se tornou uma coluna da igreja. Sua jornada de pescadora mártir, culminando em uma crucificação invertida por um pedido de humildade, inspira cristãos há 2000 anos. Ele nos ensina que a verdadeira força não está na ausência de medo ou falhas, mas na coragem de se levantar, de se arrepender e de seguir em frente com uma devoção ainda maior. A cruz invertida, que poderia ser vista como um sinal de vergonha, tornou-se o símbolo supremo da reverência de Pedro, um lembrete eterno de que, para ele, ninguém poderia se igualar ao sacrifício de Jesus Cristo. Seu legado não está apenas nas pedras da Basílica de São Pedro, mas no coração de milhões de pessoas que, inspiradas por seu exemplo, buscam viver uma vida de fé, serviço e humildade. A história de Pedro nos lembra que até mesmo as maiores fraquezas podem ser transformadas em uma força extraordinária pela fé. Obrigado por me acompanhar nesta jornada incrível pela história do apóstolo Pedro.
Se você gostou deste vídeo e quer continuar explorando as narrativas mais fascinantes da história e da fé, não se esqueça de deixar o seu like, pois isso nos ajuda muito a continuar produzindo conteúdo de qualidade. E, claro, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Deixe seu comentário abaixo. O que mais te impressionou na história do martírio de Pedro? Adoraria saber sua opinião. Um grande abraço e até a próxima!